Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho a honra de receber duas pessoas unidas pela busca da desaceleração do mundo moderno e o resgate da produção artesanal em baixa escala. Estou falando da designer gráfica Manuela Zabotti, que por causa da sua paixão por papel, cores e texturas e a vontade de resgatar a essência dos produtos feitos à mão, há 3 anos montou a Monamo Studio. E o Rafael Mariano de Bittencourt, ele se diz destacador de poemas e faz tudo na editora Juriti, um projeto de editora artesanal sem fins lucrativos que tem por objetivo poetizar o processo de publicação. Olá, posso chamar de Manu? Pode, claro. Rafael, Manu, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. Eu estou muito curiosa para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, que tem muito a ver com esse mundo literário, né? Mas numa outra dimensão, né? Que é da dimensão artesanal. Fala um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês entraram nessa área. Começamos com as mulheres, então? Pode ser. Tá bom, então, Manu, por favor. Bom, eu conheci a encadernação durante a faculdade, num semestre que a gente precisava produzir um catálogo de moda de uma forma diferente. Então a gente precisava produzir ele com as nossas próprias mãos, né? E aí eu encontrei a encadernação artesanal. Nunca tinha ouvido falar. Sim. Isso foi em 2015 para 2016. E eu pesquisando, assim, foi uma forma meio autodidata, eu desenvolvi aquele projeto com as minhas próprias mãos. Então costurei e fiz ali a minha primeira encadernação de maneira, né, sem curso, sem nenhuma, manual. Toda artesanal. E eu me encantei. E aí, em 2016, com a saída do trabalho, né, eu acabei investindo em curso, porque me apaixonei e comecei a fazer para amigos, aí quem via queria comprar, assim, que eu acredito que como muitas coisas acontecem, né? Manu, até uma coisa que vocês estão querendo trabalhar, estão trabalhando já aqui, mas para você foi fácil achar essa formação, assim, as pessoas que fazem? Não, é difícil. Na região é muito difícil, né? Tem um estúdio em Florianópolis, que o Rafael também fez um curso lá, que é a Corrupiola, que é de Florianópolis. É o mais próximo daqui para ter uma base de encadernação, mas os grandes encadenadores é São Paulo e Rio, ficam naquela região ali. Centros, né? Aí tem uma plataforma de cursos online que contratou alguns desses melhores encadenadores e tem alguns cursos online. Mas fica mais fácil, né? Presencial na região é bem difícil de encontrar. Então faz 3 anos que você montou um Monamo Studio e você trabalha com livros, e quais são os outros produtos manuais que você faz? Hoje eu trabalho, digamos que mais com material para anotação, né? Cadernos, então muito material personalizado. E eu estava até comentando com o Rafael, às vezes vem muito material impresso também, mas não literário, né? Eu já fiz, né, para escritor independente, né? Mas consigo fazer hoje catálogo, né, de marcas, de empresas, então tudo encadernado manualmente. E o interessante da encadernação é que é a baixa escala, então eu posso fazer um exemplar, né? Ou 10, o original ali, 10, né? 1 ou 10 vai ser o mesmo trabalho, porque é cada um feito unicamente, assim. Certo. Então, isso que é o interessante, E né? nessa baixa escala, o que você chama de baixa escala, assim? Seria 10, 20, 30? Isso, exatamente. Em termos de dezenas, vamos dizer assim. Em termos de dezenas e, assim, digamos que até 50 produtos. 100, que foi o máximo que eu fiz, já é alguma coisa que, para a linha artesanal hoje, na situação, eu já não consigo mais pegar, porque já sai um pouco, já vira uma coisa em série, né? Já fica seriado, então. E como é manual, aí acaba prejudicando, porque se tornar repetitivo, o próprio processo, isso, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Rafael, que é interessante, estava conversando anteriormente, que o Rafael é doutor em farmacologia, mas
tem o lado literário à flor da pele. Sim. Né? E isso te levou à editora. Conta um pouquinho pra Foi bem gente. isso. Eu sempre gostei da literatura, principalmente de poemas, né, poesia. Eu escrevo desde que eu tinha mais ou menos uns 18 anos. E daí nessa ideia de escrever, chega uma hora que a gente tem vontade de publicar. E quando chegou a minha vontade de publicar, eu vi que o processo de publicação era um pouco engessado, eu não gostei muito de como funcionava. E daí já começou a vir aquela ideia de eu ter uma editora que fizesse de uma forma diferente. Mas era aquele sonho que ficava um pouco escondidinho aqui. Eu imaginava uma editora uma coisa gigantesca e cheia de máquina e pessoas. Então era um daqueles sonhos que talvez não fosse realizar. E como eu gosto de escrever, eu gosto de escrever à mão, né? Então estou sempre comprando caderninho, estava sempre comprando caderninho em branco para ter comigo e escrever. E daí até que um dia eu vi na internet lá que tinha um curso de encadernação em Floripa, artesanal. Daí eu pensei, pô, ao invés de eu comprar os caderninhos, eu vou fazer os meus caderninhos para escrever. E daí esse curso foi um divisor de águas na minha vida, assim. Tem o Rafael antes e depois desse curso, porque aí entrou o universo da encadernação artesanal na minha vida. E eu percebi que eu não só poderia fazer os caderninhos que eu ia escrever, como eu poderia fazer os meus próprios livros daquele jeito. Gente, que maravilha, e de repente aquela editora que eu imaginava uma coisa gigantesca, cheia de máquinas e tal, poderia ser num quarto do apartamento onde eu morava, com algumas ferramentas bem artesanais, agulha, linha de costura. E daí aí nasceu aquela editora que já tinha nascido na minha cabeça, ela começou a se materializar. Há quanto tempo que tem a Juriti? A Juriti, ela tem, vamos dizer assim, na minha mente, né? Desde que eu estudava em Florianópolis, o nome Juriti até é uma homenagem à República lá que eu dividia com meus colegas estudantes, era Juriti o nome da República, que era o nome do prédio onde a gente morava. Então ela já existe já faz bastante tempo, uns 10 anos, mas que ela começou a se materializar foi a partir do curso, e isso faz uns 4 anos, mais talvez. ou menos junto com a Manu ali, então, exatamente. né? Foi em 2016, acho que um pouquinho antes que tu fez o curso, Foi né? por aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta. Eu quero conhecer um pouquinho mais desse processo. Como é que é esse processo artesanal, então, do livro, da encadernação, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a designer gráfica Manuela Zabotti e o escritor Rafael Mariano de Bittencourt, duas pessoas unidas pela busca da desaceleração do mundo moderno e o resgate da produção artesanal. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Então, meninos, vamos falar um pouquinho então desse processo. Eu tô curiosa, na verdade eu até participei do workshop e eu achei maravilhoso. Então eu quero que vocês deem detalhes de como funciona um processo de um livro ou uma encadernação artesanal. Eu acho que o Rafael estava falando, ele pode de repente continuar, então falando um pouquinho da editora. Então, esse é um universo que não tem fim, né? Tem muitas possibilidades de encadernação. Eu ainda sei muito pouca coisa sobre isso, né? Quem sabe realmente bastante sobre encadernação é a Manu. E tudo que eu sei, eu fiz esse curso uma vez e depois todo o resto que eu fui aprendendo e desenvolvendo foi tudo de forma muito autodidata, assim. Esse universo permite isso que é legal. A gente vai experimentando muito, né? Como eu venho dessa vida da academia de fazer experimentos mesmo, sim. Então eu comecei a experimentar na encadernação artesanal. O livro que eu tenho hoje, um livro meu, né? É todo com base em experimentação, todo de forma autodidata praticamente. E eu acho que isso é uma coisa bacana da encadernação, onde tu bota ali a tua cara, tu bota o teu jeito, entende? Então é algo que fica muito personalizado também. Rafael, para eu entender, por exemplo, eu te levo, eu quero fazer um livro artesanal. Aí eu não consigo escrever à mão mais, minha letra é horrível. Então eu tenho lá o meu arquivo no Word com
a minha escrita ali, tá? Eu quero fazer 10 livros aqui, quero dar de presente. Como é que funciona? Tem que fazer todo o trabalho de diagramação do livro, né? Todo aquele trabalho de transformar. Eu faço também, né, nas horas que eu posso, como essa é uma atividade paralela na minha vida. Né? Claro. E se não posso também, daí tem outras pessoas que de repente podem ajudar. A Manu é uma que trabalha com isso também. E daí eu faço essa parte, depois eu faço um protótipo, o primeiro protótipo, o primeiro livro, e ali naquele primeiro protótipo eu vejo, opa, eu tenho que mudar aqui, mudar ali, né, um tipo de encadernação específico, e depois do primeiro protótipo pronto, é só replicar em maiores quantidades, não muito, né, porque como a Manu estava falando... Tu fazes essa editora, você faz os seus livros e você pega encomendas? Eu fiz até hoje 3, além desse livro meu, tenho outros 2 livros de amigos, né, que já estão finalizados, já tem o protótipo tudo prontinho. Tem um que a gente já fez uma edição de 40 exemplares. Uau, então, bastante! E o máximo que eu fiz foi 100 até hoje. Que é um bastante. número, mais que isso não dá, bastante. E 100 já é muito, talvez, até. E daí tem outros trabalhos que estão esperando o meu tempo para eu continuar. Geralmente eu trabalho mais em período de férias, né, e fim de semana, então essa época do ano é uma época que eu acabo não trabalhando muito nisso. Mas tem ali alguns outros trabalhos que eu tenho que parar ali 1 hora e não leva muito tempo, eu fico 1 mês, por exemplo, trabalhando. Consegue eu consigo fazer o protótipo, que é o primeiro, e dali você faz a sequência daquele ali. Uma curiosidade, o teu livro que você tem, ele é à mão? É escrito à mão? Ele é escrito, não é à mão, né? Ele é digitado. É isso aí. Não. É isso aí. Ele é digitado. Que eu ganhei de presente. Tudo nesse livro eu falo que tem uma história, né? A fonte que é utilizada, uma fonte de máquina de escrever. É o que você falou, é a questão da poetização mesmo da editoração, né? Que é uma coisa que cada vez está menos, né? Eu acho. Cada vez está um processo mais industrial mesmo, com né? certeza. Como eu falei, eu achei o processo todo muito engessado, muito industrializado. Então fazer de uma forma diferente. Por exemplo, esse livro aí, cada um que eu faço é diferente, porque ele é pintado à mão, então esse teu tem uma pincelada ali em azul, um outro não vai ter. Então cada um acaba sendo único. Cada livro ele é único, é o original só mesmo. Que coisa mais... Meu Deus, gente. E acaba ficando muito diferente realmente do livro industrial, né? Em larga escala, né? Puxa vida. E aqui são poemas. Você escreve poemas, Rafael? Também poemas. Vou brevemente. Depois podia ler um para nós, né? Posso ler sim, com o maior prazer. Deixa eu falar um pouquinho com a Manu então sobre a questão da encadernação. Parabéns, depois vou voltar aqui. E ganhei presente também, gente, ó. Essa com a maquininha é muito a minha cara, especial, gente. Eu lembrei de ti mesmo. Fala pra gente então como é que é o teu processo de encadernação. Olha, o processo, como o Rafael falou, se ele tem conteúdo para ser impresso, se é literário, né, se é uma obra de literatura, a gente precisa, primeiro, passa pela diagramação, então ver, definir o formato do livro, porque dependendo da forma que ele for costurado, a forma de encaixar as páginas é diferente. Então exige esse processo de diagramação que muitas vezes o escritor não conhece, né, que é uma parte mais técnica mesmo, né. Então, passada essa parte, vem a escolha do papel, também a escolha do modelo, vai ser capa dura, né, lombada quadrada, que normalmente, né, esse aqui é um modelo de lombada quadrada, esse aqui é de capa flexível. Então, tudo isso vai interferir na montagem ali, na diagramação do projeto final. Então, é a escolha do papel, depois se ele os acabamentos, se ele tem capa dura, capa mole, para depois partir para a montagem mesmo. Então, ela é toda artesanal. Se ele é impresso, vão ser as folhas abertas. Depois, a dobra é feita toda manualmente. Então, a dobra das folhas. Depois, a furação. Basicamente esse processo, né? Furação e linha e agulha, a gente faz a costura dos cadernos. Que a gente chama de fólios, né? Um caderno, um livro é formado por vários mini cadernos, vários fólios. Aqui acho que mostra bem aqui, isso, exatamente. Não sei se dá pra ver ali, esse aqui, ó. Né? Isso. Aí que são vários. Exatamente, vários. E tudo isso vai interferir na paginação, né? Por isso que às vezes o número de páginas tem que ser, às vezes acrescenta alguma coisa para fechar caderno, que a gente chama, né, na parte de diagramação, porque às vezes o escritor faz livremente, mas na hora de definir número de páginas, então vai alterando ali o tamanho da fonte para dar um número X, normalmente divisível por 4.
esse número tem que ser, mas para o escritor é difícil mensurar isso, então por isso que tá sempre conversando. Tem que tá sempre, é um trabalho em conjunto, na verdade, né? Isso. Quanto tempo mais ou menos tem, quanto tempo demora para fazer o primeiro livro, vamos dizer assim? Olha, considerando, dependendo do volume, né, ali os caracteres, número de páginas do livro, a diagramação pode demorar um pouco, né, até definir tudo, fonte. Então, às vezes eu trabalho de um dia para te definir tudo. Agora, eu trabalho a partir do papel, no mínimo 1 hora, dependendo. É um livro simples, né, às vezes esse pequenininho de poema, 1 hora, no mínimo 1 hora para te definir, montar um primeiro protótipo, assim. Mas eu acho que até mas rápido isso demais. pode Eu achei levar... que fosse, eu tô pensando em meses, mas leva, assim, o protótipo, se for mais simples, né? Senão ele pode levar um dia, dependendo como é que tu vai definir a capa e tudo mais, né? Como é que... Nós vamos ter que dar mais uma paradinha e na volta eu quero falar um pouquinho, então, que vocês também têm um workshop montado, que vocês mostram um pouquinho desse trabalho pra gente, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a designer gráfica Manuela Zabotti e o escritor Rafael Mariano de Bittencourt, 2 pessoas unidas pela busca da desaceleração do mundo moderno e o resgate da produção artesanal. Gente, agora tudo isso é um conceito, né? Isso aqui não é só uma montagem de livro artesanal, tem um conceito por trás. O que fez vocês, então, optar por isso? Foi esse negócio de que depois que a poesia entrou na minha vida, eu brinco que o grande presente da poesia foi me dar a lente poética, ver a poesia das coisas. Então, ver a poesia num processo de publicação de um livro me leva invariavelmente a coisa diferente, me levou à encadernação artesanal. Então, eu acho esse processo artesanal é algo que fica diferente, fica personalizado, entende? E cuidado, né? Não é só um produto, eu falo, tem toda uma energia aí nesse livrinho, aí tem muita história envolvida nele, entende? Cada vez que eu tô lá costurando, eu tô escutando uma música, fazendo algo bom, então tem muita coisa boa envolvida. Eu acho que a gente tem que fazer um resgate desse tipo de coisa na nossa vida, entende? A gente está vivendo de forma tão automática que a gente esquece as coisas, como que elas funcionam, como que elas são feitas, e esse tipo de processo faz com que a gente se conecte mais com nós mesmos. Realmente cria uma memória afetiva mesmo, né, em relação à feitura do livro, né? Exatamente, comigo foi parecido, essa necessidade que eu sinto sempre desde que fui para o mercado de trabalho e no próprio mundo mesmo, né? A gente vê na moda, é uma aceleração muito grande. E tudo em larga escala. E a desvalorização, que é uma coisa que mexe muito comigo, a desvalorização da mão de obra. Então, assim, trabalho manual. O trabalho, muitas vezes chega a ser condições quase escravas, né? Então, isso, eu sinto que o mundo precisa dessa desaceleração. Né? Porque até que ponto, até onde a gente vai chegar? Então, a minha forma de contribuir, eu sou muito grata por ter conseguido tornar disso o meu trabalho. Hoje eu trabalho só com o estúdio, então eu sou muito grata por conseguir ter a oportunidade de ter corrido atrás e trabalhar com isso, valorizando justamente esse processo que é mais lento. Então, assim, é uma pessoa que está por trás do produto, né? Não são diversas máquinas e às vezes trabalhos que não são valorizados, pessoa, é o carinho, cuidado então, daquela pessoa, né? Isso mesmo. E esse trabalho é em conjunto, por exemplo, geralmente quem vem te procurar vocês, assim, ele vem porque é uma questão de conceituação, de conceito também, ou é uma questão financeira, é mais barato, é mais caro? Quanto custa, assim, para fazer um livro? Eu tenho essa curiosidade. Eu não sei se para o Rafael talvez também seja um desafio a precificação do produto artesanal, né? Porque na verdade é uma arte, né, gente? É uma arte. Aí colocar o valor numa arte já é complicado, né? Eu estou há 3 anos trabalhando exclusivamente com isso, e agora no 3º ano, digamos que eu estou aprendendo o valor do meu trabalho. Porque no início é tudo novo, a gente ama aquilo que a gente faz e às vezes a gente faz por prazer, e no início, se deixasse, eu dava de graça as coisas, eu presenteava as pessoas e não valorizava o meu próprio trabalho, né? Então, a gente precisa ir exatamente contra
Só que é um desafio, porque tu competir, por exemplo, com os livros que estão aí nas grandes livrarias, que são feitos em milhares de exemplares, e é vendido a R$ 29,90, né? Às vezes, para fazer ele todo artesanal com um acabamento especial, ele não vai chegar nesse valor. Então, realmente, às vezes, acaba ficando um pouco mais alto o valor, mas tem todo... Você tem uma história do livro, e eu acho que aí né, pro escritor, que é às vezes um pequeno, um escritor independente, é mais interessante essa forma, porque ele vai fazer uma baixa tiragem. Com certeza. Né, do que ter um grande investimento para uma grande editora, uma grande gráfica, para fazer uma tiragem de 5 mil para cima, né? É verdade. Tu sabe que você falou que acontece muito na literatura também. A gente que escreve, acha que a gente cobrar o que se escreve também é muito difícil. Né? E o livro, muita gente fica esperando para você não comprar, mas para você, eu quero ler o teu livro e tal, meio que espera para você dar o livro, que é amigo, que é parente, tarará. E na verdade essa valorização de você comprar o livro e ver o trabalho que deu aquilo para a pessoa fazer não é pequeno, né? E o Rafael estava dizendo que você tem isso como profissão. O Rafael seria um hobby? Para mim é um hobby, né? É uma terapia, eu falo. Uma terapia. Para mim escrever também é uma terapia. E a minha atividade principal é como professor, né? Universitário. Sou professor aqui na Unisul, no programa de pós-graduação em Ciência da Saúde, na Psicologia. Então eu brinco que quando às vezes o estresse está um pouquinho alto, eu me isolo lá no meu canto um fim de semana e vou costurar livro. Então, para mim hoje ainda é um hobby, é algo paralelo na minha vida. Mas cada vez mais eu tenho pensado sobre isso. Com certeza. Cada vez mais eu tenho pensado sobre isso. Às vezes algumas pessoas chegam e falam para mim assim, pô, Rafael, tomara que a editora dê certo. E daí eu penso que já deu, na verdade, porque para mim ela já funciona muito bem, entende? Eu tenho certeza que em termos de saúde mental e tudo isso, ela já me ajuda muito. Então... E você que trabalha nessa área também, você vê, acho que o quanto é importante essa realização também, né, pessoal para o seu trabalho, não que não se realize de outro jeito e não precisa realmente fazer só uma coisa, né, não é porque você trabalha com psicologia, com farmacologia, que vai seguir aquilo e fechar as portas para as outras coisas da vida que a gente gosta. Esse é eu acho que é o nosso lado A, nosso lado B, nosso lado C, e hoje em dia cada vez mais a gente não tem mais uma identidade, né? Eu acho que é uma tendência no mundo mesmo, as pessoas estão se descobrindo em várias áreas, né, e se realizando melhor do que ficar fazendo aquilo, a mesma coisa a vida toda. Que era o que acontecia há uns 10, 20 anos atrás, era aquela pessoa nascia, trabalhava na mesma coisa durante 30, 40 anos, aposentava e morria. E hoje eu acho que o mundo está virando meio diferente, que é a parte boa, eu acho, acho que abre para novas oportunidades, né? E descobrir novos talentos e tudo mais. Às vezes a pessoa, por acreditar que precisava trabalhar naquilo aos 50 anos, ela deixava às vezes um dom, uma coisa que ela faria melhor por medo, né, ou por comodidade. E de uma certa também se torna uma coisa mecânica, né? Porque você fazer a mesma coisa do mesmo jeito durante 30, 40 anos, não sei, acho que eu não consigo me enxergar dessa maneira também. Eu acho que eu tenho... E a paixão por aquilo que você faz e automatiza, acaba automatizando, já não é a mesma, né, de tempos atrás. Gente, a gente não acredita, mas a gente está quase terminando. Eu quero que vocês falem pra gente como é... Poxa, se a gente quiser fazer um workshop com vocês, ou quiser estar em contato, eu tenho vontade de fazer um livro artesanal, eu tenho vontade de fazer encadernação, diário e tal, como é que a gente faz? Pode encontrar a gente nas redes sociais, né? A gente está programando aí um workshop ainda esse ano, acho que acredito dentro de uns meses a gente vai ter a data, né? A gente já tem o local, é só realmente definir a data. Nas redes sociais a gente vai estar divulgando para a pessoa que tiver interesse fazer. Então, através do nome de vocês, a gente acha vocês nas redes sociais? Pode ser, né, pessoal, mas o estúdio é @Manuela Zabotti, pode entrar em contato comigo direto também, mas aí tem tudo no estúdio, tem o site monamu.com.br ou Monamu Studio, Instagram, Facebook, pode entrar em contato. E o Rafael? Também, a Editora Juriti tem lá no Instagram, né? @Editora Juriti, no Facebook também tem uma página, Editora Juriti, e pode entrar em contato por lá, que a gente pode combinar alguma coisa, e eu e a Manu estamos já aí preparando esse workshop, e a tendência depois é que ele vá se replicando e até evoluindo com outros módulos, por exemplo. Com certeza. Vocês deram um workshop desses...
no segundo semestre do ano passado, né? Um que eu participei foi na biblioteca, mas vocês fizeram também na Acatu, na sede da Acatu, aí, né? Sim. A prática, porque lá na biblioteca você mostrou Isso, como se faz. Né, do E universo. na Acatu vocês montaram, as pessoas montaram o livro com vocês, Sim. né? Isso. Cada um saiu com o seu livrinho feito pela pessoa Que mesma. legal. Eu tô lá aí no próximo, por favor. Não esqueça de mim. Gente, muito obrigada. Obrigado. Parabéns pelo Também. trabalho de vocês e muito sucesso. Obrigada. Tá Muito ok? obrigado eu. Pela oportunidade, pelo convite. Imagina. E eu conversei hoje com a designer gráfica Manuela Zabotti e o escritor Rafael Mariano de Bittencourt. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata Meada Albó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo.